Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Quebrando a Cuca e hoje é sexta-feira. Sexta-feira a gente pega as pessoas no pulo do gato, não é mesmo, Yuri? Não, esse pessoal, olha que não presta atenção no que faz, eu acho um absurdo, né? Hoje é dia realmente de mandar e-mail segue anexo, sem anexo, marcar reunião sem compromisso. Hoje é dia de realmente fazer aquela maldade com o companheiro, né, Dornelis? Hoje é dia de a gente sugerir entre Natal e Ano Novo para fazer aquela reunião com que a gente não gosta. Gostei, cara. hein? Gostei, boa ideia. Vou fazer isso, hein? É? Vou fazer, dar recesso para a equipe, mas marcar Pergunta reunião. dia 2, você voltou a trabalhar já? É, exatamente. Pega, né? E assim, ó, gente, antes da gente começar qualquer coisa, antes de a gente chamar o nosso convidado, a gente não pode também deixar de falar, Dudu, que é a parte do nosso patrocínio, né? Nosso patrocinador, que é o Condor, que está aqui trazendo essa esperança, essa mesa e todo esse equipamento que a gente tem aqui, graças ao Condor também. Graças a Zinhos, nós temos a Minha Graça presente aqui, que está sempre toda sexta-feira, seja com o Dodô ou Cacau. É isso aí, apesar que ele prefere Cacau, ele já falou. Ah, Mas é a graça de cada um, né? É uma coisa de posição, é uma coisa nossa, você não vai entender agora. Então sejam muito bem-vindos aí. E hoje, quem é que a gente traz aqui para falar com a gente, Yuri? Nós temos aqui uma querida presença que conheci por conta dos ambientes de escritório corporativos, que é o nosso querido Ricardo Pereira, que veio aqui. Ricardo, obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre gestão e desempenho. Acho que conheci o Ricardo lá onde a gente está, que a gente fica no Mind Hub, e ao longo do tempo a gente, por estar no mesmo ambiente, né, Ricardo, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais. E aí queria que você trouxesse um pouquinho da tua história. Então, antes da gente começar, conta um pouquinho quem é você, o que você faz, o que você come, da onde você vem, da onde você vai. Então, só pra gente conhecer um pouquinho. Legal, pessoal. Eu tô muito agradecido aí, grato de estar aqui com vocês. Eu acho que é um bate-papo muito rico. Acompanho aí os outros podcasts que vocês já fizeram, as outras... Foi muito legal. Dornelis, Yuri, vamos lá. Cara, eu vou começar a contar de 2014 para cá, senão vai uma hora só de história, né? Mas assim, nesse ambiente, principalmente de inovação, de startup, eu comecei dando minhas primeiras mentorias lá em 2014, onde eu já tinha uma empresa de consultoria, que também estava em fase de start, de iniciando, então, mas era consultoria ainda, então eu comecei em 2012. Em 2014 começando a dar mentoria, né? Pelo estado inteiro, comecei a dar mentoria em outros estados pelo Startup Weekend, né? E nesse modelo de consultoria, que era a Safari, que é a empresa de consultoria, a gente fez um spin-off de uma empresa de tecnologia chamada Rucal. Então a Rucal é uma plataforma de gestão de desempenho, então foi daí, então as duas já trabalhavam, né? Tanto a Safari Consultoria quanto a Rucal já trabalhavam com as duas com gestão de desempenho, uma mais informação gerencial, e aí a plataforma veio para dar tecnologia àquilo que a gente implementava como consultoria. Eu vendi a Safari em 2019, foquei só na plataforma na Rucal, mas mesmo dentro da Rucal existia uma grande demanda por consultoria, né, para implantar ali a parte de gestão de desempenho, para implantar a parte de indicadores, processos, projetos, avaliação de desempenho. Então, esse braço da consultoria sempre continuou comigo, por mais que eu tinha vendido a outra consultoria em 2019. Eu tomei uma decisão lá finalzinho de 2022, no comecinho de 2023, pandemia, de fazer... Né? A pandemia foi com a plataforma, né? Então, teve alguns perrengues ali, já conto os perrengues na pandemia. Então, esse foi um dos motivos também que me levou, no final de 2022, a voltar a ter um braço de consultoria, porque a gente não tinha muita visibilidade como plataforma. Eu, como CEO de tecnologia, eu não tinha todo aquele background de 20 anos de carreira trabalhando com gestão de desempenho e consultoria. Aí, montei mais uma empresa dentro desse hall, que é a Alperman. A Alperman é uma consultoria focada, né, na parte de gestão de corporativo e desempenho. A gente fala que é performance corporativa e performance de pessoas, porque a gente foca tanto em melhorar os desempenhos, indicadores, processos, práticas organizacionais, como também dos colaboradores. Então a gente trabalha com avaliação de pessoas, estratégias de remuneração, clima organizacional, cultura, porque as duas coisas estão muito interligadas. Se eu performo mais pessoas, performo a organização. Então esse é um pouco de cenário. Então 2012 começa com a Safari, 2018 entra a Rucal, e a Rucal continua, está viva, continua trabalhando com a plataforma, mas dando muito mais ênfase agora para a Alperman nesses últimos 2 anos. Então a Alperman é uma iniciativa recente, começou agora em janeiro de 2023, e a gente está aí no segundo ano com big crescimento e planejando aí para 2025, cara, novos desafios, né, e um ambiente muito mais
rico no que a gente fala ali de produtos e serviços quando a gente fala de performance. Legal. Então, um pouco do que a gente vai estar conversando aí. Mas quando a gente fala sobre gestão de desempenho, se você me permitir fazer uma provocativa, me parece, o termo gestão de desempenho ele é bem abrangente. Né? Quando a gente fala de gestão de desempenho, pode ser de qualquer coisa, seja de atleta a organizacional. Óbvio que a gente está falando aqui de empresa, você já comentou, mas o que é entrar para uma empresa e fazer uma consultoria de gestão de desempenho? Porque realmente na minha cabeça ainda está muito abrangente esse termo. A gestão de desempenho, né, ou de performance é um termo super abrangente, né, e a gente criou ali uma performance corporativa e performance de pessoas. Então aí, assim, quando eu falo de performance corporativa, desempenho corporativo, eu estou falando aquilo que a empresa precisa desempenhar no seu trabalho. Por exemplo, quais são as minhas principais métricas financeiras? Quais são as minhas principais métricas táticas, operacionais de processo? Então, tudo que envolve métricas, ou metodologias voltadas para métricas, que vai medir o desempenho organizacional, a gente desenvolve e implementa. A gente trabalha também com o que a gente chama de processos estratégicos, é medir a performance de processos. Então, a gente trabalha com medir a performance dos indicadores, medir a performance dos processos, a gente também entra com medir a performance da estratégia e também medir a performance de produtos e projetos. Então, todo esse cenário, que é bem abrangente, que performa com viés mais estratégico, a gente faz. Já no âmbito de performance de pessoas, que é talvez até o mais comum, tem muita ferramenta, aí eu estou falando sim de performance principalmente da avaliação, que algumas pessoas falam de avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho de uma pessoa é diferente de avaliação de competência, que é uma outra forma de eu também avaliar. E a gente tem esses dois cenários dentro da ferramenta. Eu também posso fazer avaliação de posição-chave, posso fazer avaliação também de sucessão dentro da organização. Tudo isso entra dentro do que a gente chama de performance de pessoas. Que mais de pessoas? A estratégia que eu tenho de remuneração, como que está o desempenho da minha cultura, do meu clima, tudo isso voltado aí no âmbito de pessoas. Né? Então a gente separou muito bem esses dois cenários para ficar muito claro para os nossos clientes, né, em que momento que a gente entra e com qual ferramenta, qual metodologia. Por isso que a palavra ela é bem abrangente e a gente conseguiu separar bem em todos esses cenários, em todos esses serviços e produtos que a gente tem dentro da Alprimo. Mas você trouxe aqui um assunto interessante, que é para eu medir o desempenho, para eu poder melhorar o meu desempenho, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, não é? Tenho. Porque senão vou desempenhar o quê? Eu até estava assistindo um videozinho do nosso amigo, Yuri, que ele falava o seguinte, né? Antes de você melhorar, otimizar a sua performance, né, ou querer otimizar processo, que hoje todo mundo quer otimizar processo, né, para aumentar a produtividade. Antes de você ser mais produtivo, você precisa saber se você está produzindo certo. Né? Que você vai aumentar a sua produtividade. Mas se você estiver produzindo errado, você vai chegar lá na frente e não vai ter o resultado que você precisa. Como que isso é visto na questão do desempenho? E o nosso amigo é o Elon Musk. Mandei um oi pra ele ontem também. Ele não respondeu, mas você deve estar ocupado. Deve estar ocupado. Cara, eu vou lá. Dentro da questão de, quando a gente fala de desempenho, eu sempre separo em 3 dimensões. A primeira, o que a gente chama de desempenho pela expectativa do acionista. Então, qual que é a expectativa do acionista? Quais são as métricas que são importantes? Aí não estou falando de métrica, nem estou falando de indicador, tá? Quais são as métricas que são importantes pela ótica do acionista, pela ótica da alta administração daquela empresa? Esse é um ponto. Quando eu vou para o nível da gestão, quais são as métricas, quais são os indicadores pela ótica de gestão que são relevantes para aquele processo, para aquele negócio, para aquela unidade de negócio. Então, é um outro tipo de olhar. Pode ser que uma métrica ou algum indicador até tenha alguma conexão, mas pode ter certeza que a forma de visualização e a expectativa de resultado, o critério de sucesso esperado é diferente quando você tem as duas visões. E tem uma outra dimensão, que é a expectativa do cliente. Quais são as métricas e qual é o critério de sucesso pela expectativa do cliente? Então, quando eu olho um processo de negócio, eu não posso olhar uma métrica, um indicador, só o meio do processo, só o esforço que eu estou fazendo. Eu tenho que entender aquilo que o meu cliente colocou como critério de sucesso. Exemplo, se ele determina uma determinada qualidade, se ele quer um determinado tempo, aquele produto. Então, eu tenho que entender o que é aquilo que o cliente quer ou o que o mercado está trabalhando para entregar para esses clientes. Eu posso ter um cenário que eu posso estar performando, estou entregando em 5 dias. O que está acordado, o que está lá no meu SLA, né, no meu Service Level Agreement, ou no meu nível de serviço, é de 5 dias e eu estou atendendo 100% de 5 dias.
Mas aí eu olho para o mercado e vejo que o mercado, meus principais concorrentes estão entregando em 3 dias, 2 dias. O problema é que esse meu cliente não viu ainda. Porque a hora que vê, talvez mude por causa que o outro está me entregando uma melhor performance. Mas veja só, pela expectativa de gestão, eu estou atendendo, mas pela expectativa de cliente ou de mercado, eu já não estou mais atendendo. Então, aí que começa a ter performance, a gente tem que olhar por essas 3 dimensões. Não tem como eu olhar somente eu sou o diretor daquela área, daquela unidade, né? Então eu estou olhando para baixo. Opa, eu tenho que olhar para cima, eu tenho que olhar para o presidente, o que é que ele de fato ele considera como estratégico, como métrica relevante, né? Tem um exemplo que é bem importante, assim, que quando na área foi de segurança, né? Segurança e sustentabilidade. O indicador que era apresentado dentro do cliente que eles apresentavam era que 99% de conformidade, né, das práticas de segurança e de segurança. Só que, ok, o presidente olhava, beleza, 99%. Qual era o risco daquele 1%? Aí um dia levantaram um risco e, olha, aquele risco de 1% de não estar conforme é da fábrica parada, 15 dias parado, R$500 mil. Ele falou, cara, R$500 mil, isso é bom, né? Uma empresa que fatura, sei lá, que lê 500 milhões, 500 mil, né? Uhum. Só que aí ele perguntou assim, tá, mas quanto que custa pra gente resolver e ficar 100%? Custava, o investimento era de R$50 mil. Aí você olha, por que eu estou correndo um risco de 500 se eu com 50 eu posso ir lá, posso resolver e minimizar esse risco? Porque essa informação, pela ótica financeira, nunca chegou pela ótica de gestão, processo, 99% bateamento. Às vezes a gente fica muito preso ao indicador, né? Mas a gente tem que saber realmente o que tem por trás daquele indicador que faz valer a pena, né? Mas então hoje teu principal nicho, teu ICP são indústrias, pelo que você vem falando de SLA, entrega, processo. Hoje indústria, agronegócio, saúde, tecnologia. Hoje a minha carteira de clientes é uma empresa que tenha pelo menos uma estrutura. Eu estou falando assim de empresas que já têm uma determinada equipe, né, que trabalha ali estratégia, RH, né, tem uma estrutura mínima de RH, para que a gente possa performar principalmente as pessoas que estão ali dentro da atividade. Então, esse é o nosso maior trabalho. Né? Então o teu foco não é pegar alguém que está em um estágio menor para querer subir um estágio maior. A gente tem alguns clientes que a gente faz esse trabalho também. Só que aí é uma jornada muito mais longa. Porque daí eu não estou falando só da gestão, eu tenho outras variáveis, né? Então, assim, time, né? A pessoa precisa ter time para olhar cada etapa, porque às vezes fica concentrado na mão de uma pessoa, aí eu tenho que analisar se essa pessoa está tendo tempo de fato para fazer aquilo, se ela está tendo qualidade, se ela tem competência para fazer. Uma empresa menor, às vezes uma pessoa, ela fica responsável por 3, 4 processos. E gerenciar 3, 4 processos, entender 3, 4 processos, para um coordenador, pensa, a complexidade que não vira de gestão para essa pessoa. Uhum. Então, eu também tenho que saber lidar, porque daí eu tenho que ser passo a passo, né, e construindo, eu chamo de performance mínima viável, para que ele consiga fazer uma gestão e ele também performe como coordenador ao longo da sua carreira. Né? Porque, às vezes, muitos coordenadores que são colocados numa posição de coordenação são boas pessoas operacionais, que o líder tinha confiança, promove para coordenador, mas aquele cara nunca foi coordenador. Legal. Não foi capacitado. Nunca foi capacitado. Ele não foi desenvolvido para assumir, né? Ele não estava no processo de sucessão para assumir. Então, quando ele assume, a gente chama que ele está no primeiro nível, que é o nível caótico, de nível de maturidade de um coordenador. Qual que é o último nível, que é o nível 5? É o nível transformador, o nível cara que está inovando em seus processos. É o cara que está voando alto e logo ele vai ser promovido para ser gerente. Se ele já não tiver no processo de sucessão. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de 5 níveis, né, então, e aí a gente tem que trabalhar passo a passo, porque as pessoas têm muito processo que elas acabam trabalhando. Quando eu vou para uma empresa maior, que daí é até o nosso foco, que facilita a nossa vida, às vezes você vai ter um coordenador para cada processo, de fato. E aí para nós, como consultoria, é melhor para performar, porque daí a gente vai nas práticas de mercado, a pessoa tem time para fazer a execução, para melhorar o seu processo. Aí, claro que facilita a vida, mas a gente também pega situações onde a gente tem que performar primeiro o coordenador, performar ele como pessoa, né? Aí que entra a questão também que a gente trabalha muito a questão de, não só performance de pessoa, mas o que a gente chama de performance humana. Uhum. É saber esse cara... Porque tem uma outra questão que a gente fala aqui, né? Você fala muito de inovação humana, né? A gente fala muito sobre performance humana, que sai um pouquinho do conceito de performance de pessoas. Que humana, eu vou ter que olhar o lado dele. Como é que está esse cara com o mental dele?
Como é que está a saúde desse cara? Como é que está a alimentação dele? Como é que está a questão de atividade física? Que, cara, quando esse cara assume uma posição de coordenação e tem, vamos chamar, uma quantidade X de demanda, uma quantidade X de raciocínio para ele fazer e coisas que ele nunca teve na vida, e se ele não olhar a carga de vida dele com a carga profissional, ele pode espanar na carga de vida como espanar na carga profissional. Isso, e aí não performa. E você consegue trazer pra gente aí, sei lá, talvez um case que deu super certo e um case que não deu certo, um case que você tentou implementar e não foi pra frente? Bem, ó, esse é muito recente, eu fiz até uma pergunta para um dos coordenadores, ele não era coordenador, ele assumiu como coordenador, porque ele era a pessoa que mais tinha conhecimento. E aí a gente falou, não, beleza, você vai assumir, mas nós vamos te dar o suporte. Cara, e nesses 3 meses que ele está como coordenador, a gente está trabalhando com eles desde a parte de quais são as ferramentas que ele vai usar, quais são as primeiras práticas de gestão que ele vai colocar na agenda dele. E aí eu tenho que ir criando hábitos de gestão, porque o cara não tinha hábito de gestão, ele tinha hábito de controle. E principalmente a parte de delegação. Aí ele chegava, cara, eu tive que fazer aquele relatório. Mas por que você tem que fazer aquele relatório? A outra pessoa que está no teu time não tinha competência para fazer? Não, a pessoa tinha. Então por que você não delegou? É ir trabalhar o processo de delegação. Então, cara, é um passo a passo de construção e de desenvolvimento do profissional. Para que ele tenha crescimento, ele entenda que ele está crescendo como coordenador, que ele se sinta mais confortável nesse processo, porque ele está tendo um trabalho de assessoria do lado dele. Agora, vamos pegar o outro lado, né? A gente já pegou empresas... Esse foi um caso que deu certo. Esse é um caso que está dando certo, né? Porque a gente já em 3 meses ele já teve uma evolução, né? Ele está com as ferramentas, ele está evoluindo, ele mesmo deu feedback para ele, ter um suporte, ter uma consultoria que está ajudando ele no passo a passo, não, ó, vamos chegar aqui, vamos falar que você vai ter que fazer teus OKRs, né, teus indicadores, teus processos e tal. Chego lá, né, boto um monte de ferramenta na mão dele e peço para ele me entregar. Então, assim, eu tenho que ajudar ele, inclusive, até construir isso aí. Agora, quando eu vou para o outro lado, né, casos que não dão certo. Cara, existem casos que a gente tenta fazer esse todo esse trabalho, mas aí cai numa questão de pessoa querer e a pessoa ter competência. Então, existem cenários que a gente percebe que por mais que a gente continue ali fazendo o nosso trabalho, chega com ferramenta, chega com tudo, a pessoa não está preparada para aquela posição. E não adianta eu querer, não adianta. A pessoa foi colocada, é mais fácil, às vezes, trocar ou fazer a pessoa voltar mesmo para... Nem sempre o mais provável é o mais certo para estar assumindo, né, essa função, né? Mas é que não me parece, não sei, eu posso estar errado, mas não me parece um case errado. Me parece, tipo, a tua parte... Não sei. Que para nós é porque às vezes assim, a gente não consegue performar uma pessoa que ela precisa de desenvolvimento. É uma pessoa que ela entrou numa determinada atividade que ela precisa se capacitar desde o nível básico. Ela precisa ter desde vou usar um termo aqui que é letramento, né? O letramento é, de fato, eu ensinar o básico para aquela pessoa de tudo aquilo que ela está fazendo. E a pessoa está no nível de coordenação. E é possível assim, que se eu trago uma pessoa abaixo dela, ela não consegue nem saber o que demandar dessa pessoa. Então, assim, pensa agora com consultoria. Eu tenho um perfil desse. Esse perfil desse, ele vai trabalhar muito com fuga. Ou que o sistema não está funcionando, a consultoria não está me ajudando, a consultoria só me atrapalha. Exato. Então vira um imbróglio que a gente às vezes não consegue, como consultoria, entregar resultado. Nem para a empresa, nem para o profissional. Então, esse é um caso nosso que a gente tem. Eu imagino, cara, é bem isso, assim, quando você tem, você já tem uma equipe, e você, putz, eu acho que eu preciso trazer conhecimento para minha equipe. Você, como, sei lá, eu sou diretor, eu sócio, eu penso isso, aí eu falo, cara, vou trazer uma consultoria de fora para dar suporte. Eu não olho a funcionária como incompetente, pelo contrário, eu quero complementar o que ela já tem, com o teu conhecimento de fora e tal. E a minha primeira coisa que vem na cabeça é isso. Putz, eu acho que a funcionária vai entender que vai vir alguém porque meu chefe não gostou de mim, eu não gosto do que eu faço, aí vem alguém dar pitaco na forma que eu faço. Eu acho que deve ser, eu não sei se é a grande maioria, me corrija se estiver falando besteira, mas acho que a primeira impressão que o funcionário recebe quando vem uma consultoria, se não foi bem armada junto com o funcionário, deve ser esse confronto, né? Eu chamo assim, que de novo, tem um item aí que a gente não pode esquecer, que chama-se confiança. Muitas dessas pessoas são colocadas nessas posições por uma questão de confiança, ou até às vezes uma questão técnica. O cara é muito bom tecnicamente, mas quando assume uma coordenação, e coordenação eu estou falando de todo o processo, não só uma parte do processo. Aí a pessoa não consegue olhar todo, não consegue liderar, não consegue
passar para as pessoas que estão abaixo. Então, o cara é um líder. Eu preciso ensinar ou preciso repassar, delegar atividades para quem está para baixo. Então, se ela não consegue fazer isso, imagine, meu time começa a não performar. O time inteiro não performa. Porque não sente confiança na liderança. Então, existe cenário. Então, por mais que entre uma consultoria, tudo, às vezes o problema está centralizado na pessoa. Eu vou dar um outro exemplo até, puxando até de umas práticas que a gente faz aqui, que a gente usa a corrida como ferramenta de ensinar performance para as pessoas. Quando a gente faz uma corrida a gente deu 3 voltas no Barigui, 1,7 km mais ou menos, cada prova. E ali tinham pessoas que corriam e tinham pessoas que nunca correram na vida. Então vamos lá, na empresa, estou na ponto de liderança, pessoas que já lideravam, já foram coordenadores de outras empresas, já estão no nível de maturidade 2, 3, já está preparado já para ir para cima, e pessoas que estão pela primeira vez. Vamos lá, fiz essas pessoas a primeira prova, você vai montar a tua estratégia de corrida. Ela falou assim, tá, mas eu nunca corri eu não conheço esse trajeto. Se você não conhece o trajeto, como é que eu vou planejar? Como é que ele vai? Ele vai entrar de forma, no peito, na raça. Ele vai ser um líder na raça. E aí o que acontece? Onde é que esse cara vai se segurar? No operacional. Ele vai ser um coordenador que vai estar muito mais, 80% dele, no operacional do que no nível de gestão de fato. Que é o que ele conhece mais, né? Onde ele conhece mais, ele fica mais confortável. Por mais que ele veja o caos acontecendo no nível de coordenação, gerente pedindo uma coisa, outro gerente pedindo uma coisa, ele se agarra ali e tá bem ali, entendeu? Mas não é esse o futuro que ele vai ter. Aí você pega pessoas que estão performando, estão na corrida, então é 1,7 km. A gente deu uma meta. 17 minutos para correr 1,7 km. Cara, mamão com açúcar. Andando você faz, porque a gente fez esse trajeto andando, e andando normalmente a gente fez em 17 minutos. Então se a pessoa só andasse, ela já ia bater a meta. Mas a gente teve pessoas que fizeram correndo, fizeram em 7 minutos, e teve pessoas que, a pessoa teve um problema, teve uma canelite e fez em 19. Pode ter esse problema. E olha só, você acha que essa pessoa performou mal ou performou bem? Ela nunca correu na vida dela. Foi correr a primeira vez, teve canelite, fez o máximo possível, ela se deu para a prova e chegou com 19. Eu vou chegar para ela e falar assim, você está demitida porque você não me entregou? Não, eu tenho que analisar o cenário individual dela. Aí vamos pegar a história dessa pessoa que é a última. Vamos lá. A segunda prova que a gente fez, 1,7 km, já foi com um líder levando todo o grupo, eram 20 pessoas, a correrem juntas. Então, a 100 metros eles corriam, 100 metros eles andavam. 100 metros eles corriam, 100 metros eles andavam. E o líder, que era um pacer, que era um assessor de corrida, sabia e conhecia aquele trajeto, sabia que para fazer ali abaixo de 17, o grupo inteiro, ele sabia em que momento que ele ia ter que dar um sprint final, a corrida, e conseguiu. A última pessoa passou com 17 minutos. Bateu a meta? Bateu a meta. Essa foi a terceira. Então, e aí, qual foi o relato que as pessoas estavam ali e falaram? Cara, o que foi diferente da primeira para a segunda? A primeira eu corri sozinha, a primeira eu não sabia, não trouxe nem relógio, nem sabia se estava dentro do tempo, então a pessoa nem levou o relógio. Na segunda, as pessoas já falaram, foi muito mais alegre, o clima do grupo estava legal, os últimos que estavam lá ajudavam a gente a correr aqui na frente, que estava quase parando, né? Só que, lembre-se, a pessoa que fez ali em 7 minutos a primeira volta, nessa ele estava lá no fundão. Ele estava desanimado. Ele mais os 3 ou 4 que fizeram a corrida final no primeiro, estavam todos animados. Falaram assim, cara, esse povo não vai bater 17. Esse povo não vai bater 17. Só que ele falou, chegaram a 17. Então foi legal, porque as pessoas viram que correr em grupo, animou, ficou mais alegre, correram junto, um ajudou o outro, foi muito bacana. Terceira volta. Cara, 3,4 km. Tem gente que nunca correu na vida. Nunca tinha corrido na vida. Foram para mais uma volta. A gente só dava ali um breakzinho de 20 minutos, fazia uma palestrinha, vamos lá, 20 minutos na prova. A gente colocou o cara que mais correu com a pessoa que menos correu. Então lembra aquela pessoa que fez 19? O cara que fez 7? O cara falou assim, cara, agora deu mal, né? Agora eu vou ter que correr no ritmo dela, eu vou chegar lá perto dos 19 e o cara com senso de competição, né? Montaram uma estratégia. Falaram, vamos fazer o seguinte. E ela que fez a estratégia, não foi ele. Vamos sair correndo primeiro, vamos sair na frente dessas pessoas e aí a gente para. Quando as pessoas chegarem mais perto da gente, a gente volta a correr. Aí você me ajuda a correr, beleza? Beleza. O que aconteceu com essa dupla? Chegar em primeiro. A menina fez em 19 na primeira, fez em 17 na segunda e fez em 12 a terceira volta. Que legal, velho. Isso mostrou o quê? Que dependendo com a técnica e com a prática correta, eu consigo trazer um time para performar. Agora, performou em 12. O outro cara que correu com ela,
que ele queria? Queria 7. Ele falou assim, cara, aprendi uma coisa, eu preciso entender qual que é o limite, qual que é a meta ou a performance que eu consigo colocar para cada pessoa do meu time. Porque cada pessoa é uma pessoa totalmente diferente, distinta, conhecimentos diferentes, competências diferentes, e eu não posso colocar uma performance linear para todo mundo e querer que todo mundo performe no mesmo ritmo. Mas aí a gente entra num tópico que é, sei lá, vendas, por exemplo, que é um acho que, não sei, você pode corrigir porque eu entendo menos de indústria, né, mas olhando um cenário de empresa, me parece que vendas é aquele mais que você consegue pegar o indicador na ponta, né? O quanto que o cara ligou, o quanto que o cara mandou mensagem, quanto que o cara prospectou, fechou reunião, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho as metas conjuntas. Então, quando você pega essa analogia da corrida, que cada um tem uma performática individual e né, basicamente depende, às vezes, até do background daquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, a empresa tem uma meta conjunta. Então, e, às vezes, você tem uma bonificação conjunta. Então, quando eu olho para a minha empresa, é a primeira coisa que eu venho pensando sobre isso. Você fala assim, putz, mas vai ter o cara que liga mais rápido, ou liga mais, mas tem menos técnica de ligação, e o cara que liga menos, mas tem mais técnica de ligação. Mas a meta é uma da empresa. Então, como é que você faz essa analogia da corrida levando isso para a empresa? Porque eu não posso fazer uma meta para cada pessoa. Para cada pessoa, não, mas para cada perfil de pessoa que você tem, para cada perfil de cargo, sim. Você tem o vendedor sênior, o vendedor pleno e o vendedor júnior. Esses caras não performam com a mesma velocidade. Então, eu estou falando muito mais disso. Você, às vezes, vai ter 2 ou 3 sêniors que, talvez, por eles serem sênior, já terem passado por toda uma preparação, capacitação, tudo, que muitas vezes não é a mesma. Um vai performar mais do que o outro. Aí eu estou falando só do nível sênior, tá? Aí você tem que entender o que é aquele que está mais desenvolvendo, que está mais performando, o que esse cara tem de competência que os outros não têm. Talvez ele fez um curso, talvez ele fez uma capacitação, talvez ele teve um mentor que ensinou várias técnicas para ele que os outros não tiveram. Estou falando só de sênior. Agora, quando você pula do sênior para o júnior, cara, a diferença é enorme. Esse cara tá batalhando para entender como é que ele vai vender, ele não tem o background, cara, não tem a bagagem, para falar mais brasileiro, uma bagagem que esse cara sênior já tem as malandragens de vender. Então, assim, existe diferença. Talvez dentro do sênior é menor, dentro de um pleno é menor. Agora que você pega de um sênior para um pleno, você tem diferenças. De um sênior para o júnior, muito mais diferença. Cara, de um sênior para um estagiário, em qualquer posição a gente está falando, entendeu? Então, você precisa entender que se você bota um vendedor júnior, pleno e sênior para fazer venda, a meta não dá para ser igual. Você tem a meta corporativa. Você vai ter que juntar o 20% da meta do júnior com mais 30% da meta do pleno com 50% da meta do sênior. Aí você bateu 100% da meta global. Entendi. Então é meio que ponderado a capacidade de cada um. Agora, eu posso, e aí vai depender, claro, pode existir juniores que performam super bem. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo assim. Mas em relação à analogia da corrida ali, é como se eu colocar, por exemplo, se as pessoas, os 3, 4 que performavam muito, a gente vai chamar aqueles de sênior. Isso aí. Então, só que aí no final você colocou um sênior com júnior. Essa foi a analogia. Mas então, dentro de uma empresa, você não colocaria um sênior com júnior, você colocaria, por exemplo, comparativamente o sênior com sênior. Não, eu até posso colocar um sênior com júnior se eu quiser performar cada vez mais e mais rápido um júnior. Isso chama-se mentoria. Tem muitas empresas grandes que hoje, existem pessoas que estão quase num processo de, vamos chamar assim, de aposentadoria, mas ele tem muita competência. Aí estou falando mais, já que a gente está falando de indústria, né? Uma competência técnica sobre determinado nicho, que é importante eu ter esse cara sênior lá dentro, que está se aposentando, para repassar todo esse conhecimento de anos de experiência que aquele cara tem. Cara, estou falando de, indústria química, indústria automotiva, até a parte da tecnologia, tudo bem que daí eu não estou falando de 10 anos de diferença, mas, cara, bota um cara que está ali já há 10 anos desenvolvendo, tem 10 anos de lógica de programação, com um cara que está com 2 anos de lógica de programação. Bota os dois juntos para fazer dupla, que eles chamam, né? Fazer parte de desenvolvimento. A hora que esse cara tiver uma dúvida, esse cara mais sênior vai começar a passar e esse cara vai performar melhor. Do que esse júnior trabalhar sozinho sem nenhuma mentoria. Ele vai patinar mais, pode até te entregar, mas vai demorar mais. A gente está falando de curva de aceleração de desenvolvimento de pessoas. Entendi. Bacana, hein? E me diga uma coisa, Ricardo, para quem está nos assistindo aqui, quais são os gatilhos, quais são os indicativos que um gestor, um líder, né, o dono de uma empresa tem que olhar para perceber que ele, preciso melhorar o meu desempenho, eu preciso olhar para o desempenho da minha empresa?
Eu vou trabalhar com dois conceitos, né? O empresário, ele precisa ter sim um conjunto de informações, painéis de informações que façam com que ele tenha um bom controle da informação do negócio dele. Existem frases, né, que são padrões de mercado, né? Aquilo que não é medido não é gerenciado. E o líder, ele tem esse papel de não só gerenciar, de não só olhar o número, mas saber com aquele número o que fazer de estratégia para frente. Então, o primeiro ponto é o quanto, eu vou fazer uma analogia com o cockpit de avião, o quanto esse líder, ele tem ali o seu cockpit, eu não estou falando de ter muitos números, muitas métricas, mas ele saber quais são as métricas do avião dele, quais são as mais importantes e relevantes, em que momento ele vai ter que usar cada uma. Isso é muito importante. Então, por ele, já que ele é um piloto do avião, ele tem uma missão para ser feita, então, primeiro, ele vai ter que estabelecer a missão. Mas para ele estabelecer a missão, vai precisar saber se o avião, né, a performance, ela está acontecendo, que chama-se eficiência operacional. Até eu já vi vocês falando aqui dentro da ambidestria estratégica. Eu preciso olhar o meu futuro, preciso estabelecer um futuro, mas ao mesmo tempo preciso trabalhar com o meu presente, que é a minha eficiência operacional. Essa ambidestria é importantíssima para o empresário que quer, ao mesmo tempo, performar e crescer e evoluir. Porque senão, se ele só olha para dentro da casa, ele não está pensando no futuro, e o futuro chega e acaba com ele. Se ele só está olhando o futuro e não está olhando a eficiência operacional, vai chegar um momento que ele vai colapsar. Essa é a palavra, porque ele vai estar olhando o futuro, criando um monte de estratégia, um monte de coisa, mas não olha a operação, colapsa lá na frente. Então, essa ambidestria, esse equilíbrio entre eficiência operacional e olhar para o futuro é importantíssimo. Para um nível de coordenador, gerente, fala que assim, o cara tem que ter domínio sobre algumas ferramentas e algumas práticas. A primeira, para mim, uma das mais essenciais é um coordenador que não conhece seu processo. Como é que ele vai saber que aquele processo vai performar, está melhorando ou não está melhorando? Aquele coordenador que não sabe o que ele está entregando, como é que ele sabe se ele está fazendo ou não está fazendo? Eu faço muita analogia com nós empreendedores. Eu tento colocar muitos coordenadores como se ele fosse prestador de serviço, ele fosse empresas. Se você fosse empresa, o que é que você estaria entregando? Cara, tem muitos que não sabem responder. Então, se não sabe responder ou não sabe o que olhar, já é um indicativo de que, preciso trabalhar essa questão de desempenho. Trabalhar essa questão. O processo é essencial para um líder, um coordenador que quer evoluir na sua carreira. Claro, aí entra as métricas, entra tudo, mas ele tem que dominar o processo. E aí, claro, depois liderança, depois gestão de pessoa. Agora, se o cara não domina o processo, ele não consegue nem liderar as pessoas. Eu acho que, e aí, não é um ambiente que uma seara que eu já cheguei, mas analisando com uma ótica de fora, eu imagino assim, quando você chega a um patamar de uma empresa que vai de faturamento de 50 milhões a 500 milhões, eu imagino que deve ser o patamar provavelmente mais perigoso. Porque olhando de fora, quando você está indo para esse caminho dos 50 milhões, você está fazendo de tudo para crescer. E o foco é vendas, é expansão, é canais. E quando você... de novo, eu imagino, né, fazendo um comentário realmente quase cagando regra aqui, mas quando você tem 50, 500 milhões, você já está gerando caixa, tem capital de giro. Se você tem dívida, você tem uma dívida controlada. Mas eu acho que é aí que deve ser um grande medo, porque qualquer erro é 5 milhões, qualquer erro é alguns milhões. E você atinge esses tipos de clientes, né, que estão acima desse faturamento. Eu imagino que acho que é aí por isso que, olhando assim de fora, eu acho que por isso que eles te procuram, né, por também esse medo de começar a tomar novas decisões e que podem, qualquer micro erro ali, tomar realmente um tombo ali financeiro ali. Não imagino que seja... assim, um outro exemplo rapidinho aqui, né? A gente tinha um cliente que estava fazendo orçamento, e o próprio orçamento, quando a gente entrou para fazer a análise do orçamento dele, tinha um erro de 2 milhões de reais. Uma empresa fatura 20, não estou nem falando de 50. Então já é 10%. É um erro muito grande. Então, assim, ele estava com um orçamento onde estava dando prejuízo, só com essa análise, gente. E aí eu estou falando o seguinte, o cuidado que a gente tem que ter com informação com dado. Eu bati o olho, vi algumas coisas, falei, cara, mas esse número está muito... Primeiro que estava negativo, falei, cara, por que está negativo? E aí foi linha por linha. Aí uma linha lá estava muito estranha. Falei, cara, isso aqui não pode estar dando 2 milhões. Cara, erro de fórmula. Não é nem erro de modelo de negócio, não é nem erro de produto, era erro de fórmula. O orçamento estava batido, estava indo para... Como é que o cara ia tomar uma decisão? E ele ia tomar uma decisão de mandar pessoas embora, reduzir e tal, baseado numa informação errada. Então, olha a importância de não só você ter informação, mas ter informação com qualidade. Então, imagine agora vários líderes, tanto de grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, quando o cara não tem informação, como é que ele toma a decisão? Em cima da informação que ele tem, pô.
Ele vai usar o mínimo que ele tem, exatamente. Ele vai tomar, ou às vezes pela, né, a gente chama que é pelo achismo, ou porque um consultor falou para ele, cara, ou às vezes por experiência. Não, pela minha experiência, vai. Agora, se ele tem informação, ele minimiza tudo isso, ele não precisa dos outros. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter pelo menos uma performance viável, e às vezes a performance viável é você ter o máximo de informação para tomar a decisão com qualidade. Esse, para mim, acho que é um grande cerne, uma grande base para o cara, se ele quiser de fato ter uma empresa que ela performe, ele tem que ter informação. E assim, o máximo de informação eu falo para mim como startup, que a gente quando vai crescendo, você inicia a tua empresa e não tem absolutamente nada, os indicadores que você tem são tão pequenos às vezes que nem indicador, mas quando você começa a ter indicador, você começa a ficar animado, essa é uma sensação pessoal, você começa, caramba, tô começando a ter número, você começa a ter base. Mas tem um encantamento que eu acho que é o que você acabou de falar, e me corrija se estiver falando besteira, que é o exagero dos KPIs, né? Fazer o cockpit, às vezes, de um tamanho de um avião que você não tem, e às vezes quer ter 3 mil indicadores ali que não vão te dizer absolutamente nada, né? A gente está tomando um cuidado absurdo para não se encantar nisso, assim, porque realmente tem indicador, cockpit é lindo e tal, não sei o quê, só que às vezes vai também te trazer informação nenhuma, às vezes até, né? Cara, eu falo isso pra toda a consultoria que eu faço, todo o trabalho que eu faço você precisa saber todas as suas métricas que você precisa pro teu negócio. Saber quais são. Como que você vai medir elas. Você não precisa medir elas. Porque tem muitas que você não vai conseguir, você não tem sistema, você não tem controle. Mas se ela for muito importante e relevante, você vai precisar criar um plano para que no futuro você possa ter a métrica. Você falou certo. Às vezes eu preciso ter um conjunto básico, mínimo, para eu fazer a gestão do meu negócio. Para que você tenha pelo menos um mínimo de controle. A analogia que eu faço com o avião é a mesma coisa. Você entraria no avião, voaria no avião se ele não tivesse nenhum marcador? Deus o livre. Aí como é que você gerencia a sua empresa sem ter o mínimo de informação para você tocar? Então assim, por mais que você deixe tudo em planilha, por mais que as informações ali você tenha um nível de confiança médio para alto. Ou como é que é input manual, né? Faz ali na planilha mesmo. Então assim, você precisa ter o mínimo, entendeu? Aí você vai evoluindo, mas você ter a ciência que existem outras métricas que são muito importantes e relevantes para o seu negócio, ter a ciência é mais importante do que às vezes você ter a métrica. Porque em um determinado momento pode estar acontecendo alguma coisa com o teu negócio, você fala, cara, nós precisamos botar aquela métrica para medir, porque agora a gente vai precisar dela. Você tem um número médio, um mínimo de indicadores que deveria ter qualquer processo de uma empresa? Cara, de novo, porque é baseado nas expectativas, né? Expectativa do acionista, expectativa da gestão. Não existe um mínimo, tá? Existe para aquela fase do negócio que de fato eu preciso para tomar minhas primeiras decisões. E quais são as outras métricas que talvez no futuro eu vou precisar construir ela. Então assim, eu não tenho agora, mas eu já preciso pensar nelas lá no futuro. Eu vou dar um exemplo bem rápido para fechar aqui. Pensa que você está desenvolvendo um software e que você quer lá no futuro ter a rastreabilidade de onde as pessoas estão apertando no botão para você poder saber quais são as funcionalidades que mais estão sendo usadas. Se você não pensa agora nisso, lá na frente, quando o teu software já estiver implementado tudo, você vai querer voltar para fazer, talvez você não consiga. Faz sentido. E a pergunta final que a gente sempre faz é, caso você pudesse escrever um e-mail de forma anônima e mandasse aí para todas as empresas que são teus possíveis clientes ou até teus clientes atuais, o que você escreveria nesse e-mail? Eu escreveria bem curto, né? Sucinto, né? Um e-mail, corpo de e-mail. Se ele quiser performar na sua vida e na sua profissão, ele precisa ter um mínimo viável de gestão. Ele precisa ter os principais controles para ele tomar decisão, precisa ter pessoas que ele confia, mas que também sejam competentes para que ajudem ele a crescer, tanto como pessoa, profissional, como líder. Boa, perfeito, bacana. Fechou, né? Eu gostei. Anota essa então. Aí, ó. Anota essa, salva aí, grava esse vídeo, salva esse vídeo para você assistir depois para não perder, hein, gente? É isso aí. Ricardo, obrigado, cara. Obrigado, muito bom o papo. Acho que tem muito conhecimento, acho que dá para extrair ainda disso. Daria mais uma parte 2, né? 3 de novo, cara. A gente acaba fazendo meio curto, que dá essa... A gente tem que parar de fazer assim, a gente tem que começar a fazer minisséries. Minisséries, né? Gostei. É uma boa, né, cara? Vamos fazer minisséries? Boa ideia. Aí pro ano que vem, aguardem, a gente vai voltar aí com minisséries aqui no Quebrando. Já deixa a parte 1, parte 2 programada já. Fechou. Obrigado, viu, Tô junto, vamos lá. Ricardo, muito obrigado. E pessoal, acompanha a gente aí nas redes. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.